E para trazer as informações do Galo, o Galo que está tranquilão, virtualmente classificado já na Copa Libertadores, de uma grande vitória no Clássico, conseguiu melhorar na pontuação, mas tem uma situação, Rezende, sim, que tem preocupado a galera e, confesso, me preocupado também. E o Du também. Falamos sobre isso no debate da segunda-feira. Os segundos tempos do Atlético. Não é uma característica, não é a todo jogo o Galo vai mal no segundo tempo, mas se a gente pega os números do Galo no primeiro tempo são avassaladores. E acabou tomando um sustinho ontem, né? Boa noite, Rezendão. Boa noite a você, Léo. Boa noite ao Edu, a todos que nos acompanham. É verdade, né? O Atlético conseguiu a sua missão, fazer o dever de casa, segundo jogo seguido na Libertadores, na Arena MRV, ganhou com sofrimento também diante do Rosário Central, até mais do que ontem, né? Se a gente for pegar o jogo em si, o do Rosário Central foi mais duro, né? Mais complicado. Mas ontem se tornou complicado quando o Atlético acabou sofrendo 2 gols rapidamente, 2 gols do Peñarol, que acabou tendo ali uma ideia de buscar o empate. Eles vieram para cima no final e o Galo conseguiu segurar. Mas 100% de aproveitamento, o Léo é o único brasileiro 100%. E como você disse, né? O Atlético tem mais 3 jogos, 9 pontos. São 3 jogos. A diferença para o Peñarol já fica uma diferença bem grande, 6 pontos em 9 para serem disputados. O Peñarol, por exemplo, vai ter 2 jogos em casa. O jogo fora dele é contra o Caracas. Ontem o Diego Aguirre, na entrevista lá que eu acompanhei pós-jogo, falou até que ele está confiante que o time dele vai conseguir. Mas o Atlético agora tem esse duelo contra o Rosário Central, que ontem todo mundo esperava que ia ganhar, não ganhou, né, Léo? Nossa. Tropeçou, né? Me quebrou na KTO, Rosário. Isso aí quebrou a turma. Quebrou a turma. Então, mas pro Galo foi bom, segurou o Rosário agora não consegue ultrapassar o Atlético, mesmo se vencer o Galo. Então, no máximo pode chegar ali a 7 pontos, o Galo já tem 9. Diante desse contexto, Léo, dá pro técnico Milito ajeitar essa questão. O Edu Panzi até postou no Twitter dele os números aí com o Milito. São 8 jogos. Em 4, o Galo terminou o primeiro tempo vencendo por 2 ou mais gols de diferença. Na metade dos jogos. Quando o Cruzeiro terminou 2-0, aquele jogo que no segundo tempo o Cruzeiro empatou, né? 2-2 na Arena. 3-0 no Caracas foi tudo no primeiro tempo. Contra o Cruzeiro, 3-0, esse mais recente do Brasileirão, primeiro tempo. Ontem, 2-0 no Peñarol. Em 2 jogos, venceu o primeiro tempo. Fez 1-0 no primeiro tempo. Rosário, o Galo fez 1-0 e contra o Criciúma também fez 1-0. Contra o Criciúma tomou empate no segundo tempo. Não sofreu gol em nenhum primeiro tempo desses 8 jogos. Então, com o Milito, o Galo não sofreu gol no primeiro tempo. Então, mostra realmente que a dificuldade maior é na etapa final. Tem alguns motivos, aí a gente vai discutir. Ontem o treinador, eu perguntei para ele se era questão física ou anímica, né, psicológica. Ele falou que foi mais anímica, porque o Peñarol achou 2 gols rapidamente, ali foram 2 gols rápido mesmo, e aí o time dele acabou, né, o adversário vence, anima, foi mais nessa questão psicológica, segundo o Milito. Mas eu tava lembrando com o Edu ali, se você pegar os 8 jogos dele, tirando aquele clássico do Mineirão, que o Galo decidiu o jogo no segundo tempo, os outros, o Atlético sempre jogou melhor no primeiro tempo. Todos os outros jogos, a atuação do Galo foi melhor na etapa inicial. Ô Edu, se você pegar qualquer time do planeta, qualquer time, pode mirar aí o Manchester City, pode mirar o Real Madrid, se você troca 3, 4 dos seus principais jogadores, é claro que o nível não se mantém. Mas é um desafio para todos os técnicos e um desafio também físico que o time consiga pelo menos manter um nível ali. Eu acho que é o que acontece com o Atlético. Eu não acho que o Atlético piora absurdamente em segundos tempos. Mas tem uma ligação direta no estilo de jogo do Milito, fisicamente jogadores se desgastarem, e acho que temos que ter outra questão em debate. O Atlético hoje tem um elenco bom, mas alguns jogadores estão deixando o Atlético, Patrick, Edenilson, Pedrinho, esses caras não eram muito utilizados, pouco lembrados, é verdade, mas na hora de um aperto, Dudu, você tinha ali no elenco. São caras que o Atlético não vai ter. Então, 2 perguntas em uma, Dudu. A primeira, se é pela condição física ou se é pela entrada de jogadores, e o Galo vai ter que trabalhar na próxima janela no Campeonato Brasileiro? Ô, Léo, eu acho que nesse momento a gente tem que avaliar muito a evolução e cobrar menos perfeição. O Milito está completando hoje 27 dias de trabalho à frente do Atlético, não está batendo 4 semanas,
Só teve a primeira semana, quando chegou de trabalho, depois foi jogo em cima de jogo, e teve 3 clássicos, final de campeonato, 3 jogos de Copa Libertadores da América, início de Campeonato Brasileiro, e a gente está falando de um time que, dos times da Série A, tem 4 jogadores com maior participação em gols, esse Atlético do Milito. A gente está falando de um time que tem vencido todos os primeiros tempos que joga, um time que tem marcado muitos gols, mas um trabalho que está sendo iniciado, ele apresenta evolução, mas ele não vai apresentar perfeição. E não é hora de cobrar a perfeição do Atlético, porque se o Atlético fizer o segundo tempo dos jogos, como tem feito do primeiro tempo, ele é perfeito. O Atlético do Milito está longe de ser perfeito, mas ele está nítida a evolução. Você vê a evolução coletiva, você vê a evolução individual, você vê o time fazendo grandes jogos e oscilando dentro desses jogos. Porque falta tempo para trabalhar. Para chegar à perfeição, você precisa de muito tempo. Nenhum técnico no início de trabalho vai atingir perfeição, mas a evolução você atinge. Você consegue observar evolução e equipes que estagnaram em inícios de trabalho de treinadores. Agora, perfeição é muito complicado, é muito difícil. Está nítido que no segundo tempo o Atlético tem problemas. Eu acho que ontem, por exemplo, contra o Peñarol, os gols para mim foram muito mais de falhas individuais do que qualquer outra coisa. E mentalmente o Atlético sentiu. O primeiro gol há uma falha do Everson na hora de rebater. Bizarro, uma rebatida sem sentido, depois do Gemerson. E no segundo gol, uma falha de todo o lado direito do Atlético. Estavam Scarpa, Mariano... Tinham 3 jogadores ali no cara. E aí a falha do Arana dentro da área na finalização. Então, acho que os gols do Peñarol são muito também de falhas individuais. E a partir do momento que faz o gol, o Atlético sente e complica um jogo que estava muito bem feito. Então, acho que nesse momento, Léo, com 4 semanas a serem completadas de trabalho do Milito, é melhor a gente tentar achar evolução, e a gente está achando muita evolução, do que tentar cobrar perfeição. Repito, se o Atlético estivesse fazendo segundo tempo como faz o primeiro, estava ótimo, estava maravilhoso, mas é apenas início de trabalho. Seria o famoso entrega-taça, Dudu. 6h16, pessoal. A Gerdau acredita que todo sonho nasce para ser grande e que a dedicação e incentivo são essenciais. Gerdau é patrocinadora do Minas Tênis Clube, desde a base até os times profissionais de vôlei. É patrocinadora do Galo, também da base ao profissional no masculino, e do Cruzeiro como patrocinadora do time de futebol feminino. A Gerdau acredita que investir nas pessoas é investir na formação de futuros campeões, na quadra, no campo e na vida. Gerdau, brasileira de nascimento, mineira de coração. Ô, Léo, diante dessa questão aí, a gente lembra, 2013, o Galo foi campeão da Libertadores. Tinha um problema, né? Não conseguia jogar bem fora. Você lembra? É verdade. Tinha que buscar o resultado. Era qualquer coisa assim, de surreal. O que assim, o Atlético arrumava fora de casa. Então sempre tem, né? O time tem, esse aí, no primeiro tempo o time não entra ligado, melhora no segundo tempo. A gente já discutiu isso várias vezes. Sempre tem uma coisa. Sempre tem uma coisa. Eu acho que o Edu foi muito feliz nessa frase. Você tá bem nesses dias, viu, Edu? Tá tudo bem lá. Convivência, é a proximidade com você. Essa frase é perfeita, Edu. Não dá para atingir a perfeição, mas é notória a evolução. E a perfeição ninguém tem. Ninguém tem. Você vai achar problema lá no Real Madrid, no City, eu ia falar, o Palmeiras. O Liverpool acabou de perder do Everton lá, no Palmeiras, no Flamengo. Então, o Atlético, ele vive um momento muito bom e acho que, como tudo na vida pode melhorar, é um desafio para o Milito, para a comissão técnica. Tem a melhorar. Exatamente. Então, será que é a condição física, os caras estão cansando, mexer um pouco na preparação? Pode ser. Investir mais em elenco, porque a gente está falando de jogadores que estão saindo, o Atlético vai promover jogadores jovens, vai subir mais gente, ou ele vai ao mercado? Porque nós estamos falando de 3 jogadores de meio campo. Hoje, dos volantes do Galo, os 3 estão jogando, cara. O Batalha, o Otávio e o Alan Franco. Né? Se aí ele tem um problema físico, sabe? Não tem mais Edenilson, que seria um cara que entrava ali. No lado esquerdo ficou sem o Rubens, por um tempo aí. Não tem mais nem o Patrick. E o Pedrinho, a gente nem lembra do Pedrinho, mas seria, se o Scarpa tem um problema físico, tem uma situação, o Pedrinho era uma opção. Então, eu acho que o Galo vai ter que se mexer na janela e ele vai ter, Claudião, o principal. Sim. Ele vai ter caixa para isso, porque essa galera que tá saindo aí não tinha salário baixo, não. Exatamente. Tem uma redução aí de caixa. Eu creio que no meio do ano, e pelo que já falou o Milito, ele vai pedir contratações. E aí o Atlético, dentro da realidade, a gente sabe que a SAF do Atlético hoje, ela é muito responsável, o pessoal não analisa toda a questão econômica do clube, né, que tá pagando muita dívida também nesse momento.
mas eu creio sim que além do Bernard, que já está contratado, vai chegar, o Galo pode sim e deve se movimentar no mercado aí no meio do ano, né? Em julho. Só dá para pensar em julho. E outra, né, Léo, Cláudio, o Atlético vai fazer uma janela e trazer reforços de acordo com o estilo de jogo do atual técnico, né? Sim. Vão ser, o Atlético, por exemplo, os laterais do Filipão eram laterais que defendiam e subiam menos. Tanto que Arana aparecia pouco, Saravia e Mariano não serviam para o elenco, mas era uma característica de jogo de uma equipe reativa. Hoje o Atlético, se quiser laterais, vai ter que ir ao mercado buscando jogadores que sabem fazer uma ala. Se o Atlético quiser ir ao mercado, ele vai atrás de mais um zagueiro, um cara que consiga fazer uma saída com 3. É um lado de campo, como o Saravia tem feito com... Olha, o Saravia tá jogando muita bola. Evoluiu muito. Sim. E o Saravia tem a capacidade de fazer a ala e a saída como um terceiro homem. Vai ter que buscar, se quiser, mais um meia com uma característica específica. Então vai ser uma janela mais com a cara do atual técnico. Talvez isso seja importante também. Sem a menor dúvida, para qualificar o elenco de acordo com o que o treinador precisa. Olha só, turmas, tem uma coisa importante, a gente tem que falar de Contagem e habitação. Isso é muito importante. As pessoas têm um prazer de se encontrar. É a cidade do encontro, Contagem. E a prefeitura cuida desse encontro com muito trabalho. Por isso, está fazendo reforma em várias praças e parques, construindo novos espaços. Tudo isso faz com que as pessoas tenham mais vontade de sair de casa, praticar atividades físicas, encontrar os amigos, enfim, conviver. Você tem ideia de quantas praças e parques de Contagem estão passando por reformas ou sendo construídos? 50! Isso mesmo, 50 praças e parques reformados ou construídos. O mais recente deles é o Espaço Popular do Eldorado, que tem mirante, fonte, muito verde. Vale a pena conferir, porque está ficando muito bonito, confortável e seguro. Por falar em Contagem, um abraço pro meu amigo, meu irmão Rodrigo Freitas, sempre ligado na turma do bate-bola. Ô Claudião, para arrematar o Galo então, o que você pode contar da sequência da semana, da preparação, o que vem por aí? Vamos lá, hoje os jogadores ganharam folga, Léo, após a vitória, até estava programado um treino, mas depois da vitória o Milito liberou o pessoal, até porque o Galo ganhou o Clássico, por exemplo, no sábado, domingo teve treino, a turma não está conseguindo respirar com esse tanto de jogo. Então hoje, como tem ainda amanhã, quinta e sexta para treinar, o Milito liberou a turma para dar uma aliviada aí, dar uma respirada hoje. A partir de amanhã, preparação se inicia para o Cuiabá. O Galo pega o Lanterna, né? O Cuiabá que não fez nenhum ponto no campeonato. Jogo na Arena Pantanal, sábado, 6h30. E depois, Léo, tem Sport Recife na Copa do Brasil na terça-feira que vem. E mais um jogo no Brasileiro, Fluminense em Cariacica, antes da Libertadores. Aí depois desse jogo em Cariacica contra o Fluminense, o Galo vai a Rosário. Ontem a gente trouxe a informação sem público. Teve a punição da Conmebol, então o Galo joga lá com o estádio vazio contra o Rosário Central para carimbar. Se vencer lá, carimba a vaga na próxima fase. E se o Peñarol não ganhar do Caracas também, já é até primeiro. No grupo, tá bem caminhada a situação do Galo na Libertadores. E aí dá para focar nesse momento no Brasileiro e na Copa do Brasil, porque semana que vem a gente está esperando parada torta. Até por conta disso, Léo, ontem ele repetiu o time, né? Creio que contra o Cuiabá. Vamos observar os treinos a partir de amanhã, mas há uma tendência de rodar o elenco aí, porque jogo de mata-mata semana que vem em casa é o jogo que o Galo precisa de todo mundo inteiro contra o Sport. Se a gente pegar os principais adversários do Galo no Campeonato Brasileiro, o Palmeiras e o Flamengo, eles estão constantemente rodando o elenco também. O Abel tá fazendo muito isso, o Tite, Flamengo vai jogar hoje contra o Bolívar lá, um monte de gente nem viaja. Então, e olha que eles têm elencos, né? Elencos fortes. Mas mesmo assim já estão dosando. Não dá conta. Porque de uma maneira assustadora, né? O Campeonato Brasileiro começa com os times já terem feito muitos jogos já. Foi o 18º jogo do Atlético no ano. Exato. Pois é. Os times já estão poupando porque a turma está cansada no início do Brasileiro, no nosso calendário. Porque o único campeonato que você não precisa poupar no Brasil é o estadual. Porque aí o calendário durante o estadual é maravilha. Porque é o que vale mais, né? É incrível. Para fechar, Léo, maravilhoso. Podemos ter pela primeira vez, eu acho que isso é real, o Milito sem a dupla titular de ataque. O quê? É Paulinho e Hulk. Você acha que ele tira os dois? Não, os dois pode ser que não, mas eu acho que pelo menos um, né? Porque eles jogaram todos os jogos, os dois juntos. Eu não sei, eu acho que esse jogo pode ser que ele segure um pelo menos. Claudião avisou aqui que o jogo contra o Rosário lá vai ser sem torcida e de maneira correta. A Conmebol tá punindo o Rosário porque deram uma pedrada no jogador, no Maxi, né? Jogador do Peñarol. Agora, Claudião, essa notícia ela é um pouquinho ruim, sabia? Sim. Porque o torcedor do Atlético que ia passear em Rosário, vai poder ir. Ia pra Argentina, aquele bife alto, aquele vinhozinho. Lá em Rosário
tem um dos maiores cassinos da América. Aí. É legal pra caramba. Justamente no hotel onde o Atlético fica lá. Mas aí, assim, no anexo, no hotel onde o Atlético fica. E eu já tinha visto mais torcedores comprando passagens para ir para Montevidéu, mas teve muita gente aí que comprou passagem e perdeu, né? Porque não vai poder ir no jogo. Não vai poder ter torcida. Pode ir lá até a Rosário, passear, mas o jogo do Galo, infelizmente, é sem público mesmo. Total, viu, Léo? É só pessoas credenciadas lá e poucos dirigentes em campo. Eu gostei desse hotel aí. Eu acho que vou pedir pra fazer esse jogo. Vou lá fazer companhia pro Caixa. Vale a pena, viu? 6h24, rápido intervalo.